Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Bray. Sou a Kemi Soide Bray e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá um panorama geral sobre os países asiáticos e nessa segunda temporada do Business Connection by Bray apresentamos um escopo diferente, com informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios e relatos da trajetória de empreendedores bem-sucedidos que vivem nos países asiáticos onde se estabeleceram. No episódio de hoje, vamos apresentar a segunda parte da nossa conversa com Fabiano Coelho, um brasileiro dono do famoso Boteco Xangai, e com David Chan, um chinês especialista em finanças que foi expatriado e trabalhou aqui no Brasil. Caso você tenha perdido a primeira parte, você pode ainda assistir pelo nosso canal do YouTube ou ainda assistir pela nossa página oficial do IBRAY. Fabiano Ponce Coelho formou-se em Direito na Universidade Paulista em 2001. Em 2004, mudou-se para Londres, onde aprendeu inglês, e 20 meses depois, mudou-se para a França, onde foi aceito pela Universidade de Business de Grenoble, para o curso de Gerenciamento Internacional. Após 2 anos de estudos, aplicou para uma bolsa de estudos no programa de intercâmbio da faculdade e, em setembro de 2008, foi para Xangai. Lá fez o curso de Como Fazer Negócios na China, Exportação e Mandarim. Em 2009, ele abriu uma trading, iniciando seu trabalho de importação e exportação da China com o Brasil. No mesmo ano, teve a ideia de abrir o Boteco, até que com a crise de 2016 no Brasil, ele consolidou a ideia e a abertura ocorreu oficialmente em maio de 2017. Desde então, foram abertos 3 botecos e hoje está planejando outros projetos no setor de alimentos e bebidas. David Han-Liang Chan está no setor bancário global há 20 anos, com experiência na China continental, Singapura, Brasil, Hong Kong e Taipei. David foi chefe de inovação e do setor internacional do leste-oeste do China Bank. Ele liderou a equipe de banqueiros de cobertura para fornecer empréstimos de risco, soluções internacionais e de fusões e aquisições para o estágio inicial para empresas listadas. Além disso, David trabalhou em Singapura e no Brasil, gerenciou os negócios de saídas de clientes globais do Citibank China como chefe do China Desk Asia e chefe do China Desk Latam. No Citibank, ele também teve experiência em vários departamentos, incluindo China Global Corporate Bank, China Commercial Bank e Equity Capital Market Hong Kong. Além disso, ele trabalhou para o Standard Chartered Bank na China continental e no Sinopec Bank em Taipei. David tem sólida experiência e histórico na exploração de inovações e no fornecimento de soluções para diferentes tipos de clientes em geografias diversificadas. Ele possui também um MBA da Fudan University e do MIT Sloan, além de possuir 9 licenças financeiras em Taiwan, incluindo Security Investment Trust, profissionais de consultoria, especialista em operações de confiança e especialista em planejamento financeiro, entre outras coisas. Bom, eu vou falar em português só para comparar, né, o que o Davi acabou de apresentar da vacinação. Essa daqui é o do Brasil
Então, tecnologia está Yes. super compatível. Se bem que a gente tem um QR Code aqui, mas assim, enfim, é no papel, não é no celular. Bom, mas agora, Fabiano, você poderia compartilhar conosco o seu ponto de vista sobre as diferenças entre hábitos alimentares dos brasileiros e dos chineses? Nós sabemos, né, que os chineses eles são conhecidos por terem um paladar bastante amplo, né, e um cardápio também bastante amplo. E como foi a aceitação, então, da culinária brasileira em Xangai? Boa pergunta, né? A gente vê muito os chineses, a gente até brinca, que às vezes quando a gente está voltando para casa, ou está indo para a Europa, ou para algum lugar, os chineses colocam na mala as comidas deles, né? Eles ficam com medo de não encontrar lá fora. Eles são muito, assim, vamos dizer, fechados, porque é uma comida boa. Eu, particularmente, adoro comida chinesa, ontem eu comi. Não estou nem falando do japonês, porque a comida japonesa aí do Brasil não existe aqui, né? É só do Brasil mesmo. Mas a comida chinesa é uma delícia, eu adoro. Sempre quando eu visitava, na época da empresa de importação e exportação, eu visitava fornecedores por toda a China, eu sempre fazia questão de comer o prato típico da região deles, né? E eles são muito orgulhosos de falar qual que é o prato, qual que é a receita. Eu sabia os nomes das carnes que eu não deveria comer em chinês, né? E então isso eu já evitava, né? Mas eles são muito, muito orgulhosos mesmo da culinária deles, porque é muito vasta, assim, se você pensar, você pode ir desde de hot pot a legumes, aos baldes, as coisinhas mais simples, mas tem umas coisas muito gostosas chinesas. E para se adaptar esse gosto, primeiramente, a nossa comida é muito temperada para o gosto deles, né? Tanto é que uma amiga chefe, americana, amiga minha, ela é de Chicago, ela é chefe de um hotel 5 estrelas aqui, ela fala que o Boteco é um dos poucos restaurantes que ela não pede sal e pimenta. O prato chega na frente dela, ela come sem precisar pedir sal e pimenta. Porque é o nosso tempero, né? Que é aquele temperinho de casa, da vovó, da mãe, que não tem o que pôr e tirar, né? Mas os chineses a gente já percebeu que a gente tem que tomar cuidado com sal, nós temos que tomar cuidado na nossa sobremesa com açúcar, porque eles não comem doce, eles não gostam, eles abominam o brigadeiro, né? Que é um assunto bem delicado do brigadeiro, porque quando o brasileiro vai comer, eles falam, poxa, tá faltando o toque, tá faltando açúcar, o doce doce de leite, não. Leite condensado. Leite condensado. Então, são alguns detalhes que vai, mas no geral, o nosso cardápio, as tapas, principalmente em Xangai. Quando você fala de Xangai, fica fácil, porque Xangai é a cidade mais cosmopolita da China continental. Então, tem restaurantes de todos os tipos. Aqui, os italianos estão aqui há anos, os franceses há muito mais tempo, e os espanhóis com os croquetas, né, dos espanhóis, então acaba facilitando, né? Só me ainda corta o coração quando eu vejo eles pegando pão de queijo com garfo e faca, né? Assim, ainda me corta o coração, eu tento ir para a mesa, e minha equipe hoje já sabe, olha, essa comida e tanta coxinha, você pode até pegar um guardanapo e comer com a mão, mas aí não come, não tira. A croqueta, eles comem o pão de queijo dessa forma. O pastel eles cortam também. Então, são alguns fatos engraçados, assim, diferentes da maneira que nós comemos, né? Põe o pastel ali, né? O brasileiro já pega com papel e já come, já queima a boca com vapor, né? Quente, em chinês, não, ele põe no prato e come, né? É assim, com garfo e faca, né? Então, são esses detalhezinhos. Agora, por exemplo, uma picanha. A picanha, ele sabe, ele come a gordura, né? Ele não tem, ele até tem menos, assim, vamos dizer, frescura do que o europeu, né? Tem alguns europeus que vêm, os caras tiram a gordura, né, da picanha, mas o chinês, ele pega lá, porque a gente tem o nosso prato principal é uma picanha de 1 quilo na chapa, né? Então, a picanha vem inteira, assim, né? Assim, bonita. A gente só dá uma selada nela na cozinha e ele faz o churrasco, né? Ele mesmo, do jeito que ele quer. Então, as fotos mais curtidas nos aplicativos chineses, assim, de comentários, é o da picanha na chapa, né? Eles acham lindo o pão de queijo, a cor, né? Assim,
do pão de queijo, depois assim de assado, e as caipirinhas coloridas, né? Porque a gente tem mais de 10 tipos de caipirinhas, então sempre tem foto dessas, assim. Mas, em geral, para os chineses, assim, eles são bem abertos, principalmente Xangai. Talvez seja um desafio maior quando você vai para o interior, né, para colocar, mas tem muita churrascaria fazendo sucesso, né? O steak tá bombando. Aqui o beef, né, o barbecue, o churrasco tá em todo lugar aqui na China. Então, qualquer restaurante que tenha essa pegada como base da alimentação, sendo um bom steak, que é o que a gente serve, e a gente mudou o jeito de se falar steak aqui, né? Antigamente, o europeu e o americano, eles chamavam a picanha de rump cap. Hoje, não, eles chamam de picanha. Então, a gente tem muito orgulho de estar 4 anos aqui no mercado, né? E churrascarias já antigas aqui que emplacaram o nome picanha, né? Então, a gente fica muito feliz de ter esse corte típico brasileiro, né? Você pode encontrar na Argentina, mas vai ter outro nome, né? Tapa de quadril. Mas a picanha é nossa, o jeito que nós comemos a picanha é nossa, né? Então, a gente tem muito orgulho disso. E o chinês está abraçando essa carne, essa causa com muitos bons olhos. Então você... Então você não teve que fazer nenhuma adaptação, por exemplo, do cardápio para o paladar do chinês. Foi super aceito e, por exemplo, não precisou colocar mais pimenta ou algum outro ingrediente que era típico da região. O shanghainês, especialmente, ele come uma comida mais doce, adocicada. Tanto é que os chineses de outras cidades, eles dão risada da comida de Shanghai, porque eles falam que é doce. A única diferença que a gente fez foi tomar cuidado no açúcar, no nosso pudim de leite, né, no brigadeiro, certamente. E aí a gente tem o mousse de maracujá e o açaí, então é tranquilo, isso aí não precisou mudar muito, né? Mas, claro, a carne, direto, assim, a gente sente, às vezes, que a gente escapa a mão e, às vezes, tem um salzinho a mais ali. E a pimenta, a gente faz uma pimentinha caseira, com azeite de oliva e pimenta dentro de moça, que a gente, toda a mesa. Ontem eu estava no restaurante e saiu um pedido, né, um delivery, e aí estava escrito em inglês, please send me the five little bowls of chili sauce, né? Por favor, me mande a sua pimentinha caseira, né, para gente. Então é muito legal ver isso. Às vezes o pessoal fala, você vende isso em algum lugar? Eu falo, pega lá na cozinha, a gente enche um potinho e o pessoal leva para casa, né, para ter esse gostinho, para se adaptar um pouquinho a mais. Mas o resto, eu posso te dizer, Kemi, 90% continua raiz mesmo, assim, igualzinho a gente come em casa. Muito bom. A comida brasileira realmente é muito boa. Até caldo de cana, só que o caldo de cana não é tão, né? Eu achei um caldo de cana, comprei uma máquina para colocar na unidade, que é a unidade maior, que cabe essa máquina, mas ela é bem importante, né? Os chineses são fantásticos para fazer maquinária, né? E aí achei a caldo de cana e começamos a fazer e estava vendendo pra caramba, com um pastel ainda, imagina, né? O típico pastel de feira com o caldo de cana. E aí fui descobrir que não tem cana o ano inteiro aqui na China. Só tem 7, 8 meses por ano. Então, tem 4 anos que a gente não acha, infelizmente. Então, isso sim são algumas adaptações que a gente tivemos que fazer. Dadinho de tapioca, por exemplo, não acho o queijo exato. O mesmo queijo que a gente tem aí para fazer o nosso dadinho de tapioca, nós tivemos que pegar um queijo turco que se assemelhava com o queijo da receita original do dadinho de tapioca. É tão simples fazer o dadinho de tapioca, né? Mas a gente não achava o queijo. Então, são alguns detalhes que tem. Por exemplo, coisas que são muito baratas aí no Brasil. Deixa eu dar um exemplo. Que aqui é muito caro. Mortadela. Mortadela no Brasil é tão barato e aqui é tão caro. A gente faz um X-mortadela parecido com o do mercado municipal.
aqui, que é o best-seller também entre os sanduíches, vende quase tão igual quanto o sanduíche de picanha. E o preço da mortadela é o mesmo preço da picanha. Nossa. Juro para você, isso é interessante. Então, tanto é que às vezes no nosso cardápio a gente tem que colocar, né, tem um preço fixo assim dos sanduíches no cardápio do almoço, mas a gente coloca assim, ó, se você quiser picanha tem que adicionar mais 10. E aí o mortadela, a gente quando faz o custo, né, do produto, aí minha chefe fala, a gente deveria colocar mais 10 aqui. Eu falei, mas vai explicar para o brasileiro que a gente tem que colocar mais 10 aqui na picanha. Então, é engraçado que realmente a mortadela e o pão também, por exemplo, é muito difícil achar. Nós tivemos que ir numa padaria francesa para explicar para o padeiro francês como que era o nosso pão francês. Porque a primeira tentativa ele fez uma mini baguete. A segunda tentativa ele fez um German roll. A terceira ele fez quase um bagel. Assim, demorou muito para ele achar essa forma do pão francês. Então, hoje a gente é muito orgulhoso, né? A gente não faz hoje o nosso pão, mas a gente tem uma padaria especializada. O resto, 100% a gente faz nas cozinhas do boteco. Então, isso é um grande orgulho também, porque tudo é feito em casa, né? E feito fresquinho de um dia para o outro. Nossa, que maravilha, hein? Mas olha quantos obstáculos que você conseguiu, né, contornar e trazer toda a culinária aí brasileira para Shanghai. Fantástico isso. Parabéns. Obrigado. Bom, David, agora, in relation to employees, we know that Brazilian laws favor the employee a lot and not so much the employer. How is the work routine in Shanghai? We talked a little bit before, but how is there? Do you use there the check-in and check-out system? How many hours of work per week, is considered mandatory? And is there something similar to our 13º salary? Okay. Yeah, I think according to my company and most of our companies I know in Shanghai, usually everybody start the working hour from 8:30 or 9, and we have like 9 hours per day. So the leaving office time will be around 5:30 or 6, right? And usually we have 1 hour for lunch. So deduct that 1 hour, you can say 8 hours per day and 5 days a week. So usually 40 hours for the employees. And you mentioned the Brazilian law is more favor for the employees. I think it's very similar in China. I mean, the law is quite protective for the employees. Okay, so for example, you cannot fire your employees without any good excuse. If the employees who has been fired, actually they can sue. Okay, they can sue. So it's a lot of the similar situation, but the difference in China is, as I mentioned from the previous questions, I think that most of the Chinese employees they have very strong ambitions for their career. So most of them they work very hard. So for some of the jobs, they don't leave office at 5:30 or 6. Probably they just go out for dinner and they come back to office, or they bring their computer back home, start working for long hours. So it's quite different. But also because China is a very big country, we can see a lot of different cities in countries. Usually we separate those cities by the tier 1 city, tier 2 city, or tier 3 city. So when we mention about a tier 1 city, usually including Shanghai, Shenzhen, Beijing, those the big city, international cities. So the people here, they work very hard. But for the people who live in the second or third city, especially the people who live in the west area, like Fabiano just mentioned, Chengdu, Chongqing, that area, the people there, they are more the work-life balance.
So they don't work very hard. Sorry, I cannot say they don't work very hard. They have more life-work balance. And also we have to look at the different industries. For the internet and the financial industries, I think they have to, because this industry is very, very competitive. So for the people who work for those industries, for sure they have a long working hours. So that is the situation in China. Yeah. Okay, but do you still, because you're, in terms of technology, what you show with your cell phone, that you can do everything with that. How about the check-in and check-out that we have here in Brazil? Do we still use that system? How is that control? For some very traditional companies, as I remember, it's probably the only very small trading company. They still use the checking and checking out system. That means it's a car, right? When you enter the office, you just cut up, and when you leave the office, you have to do again. So that's very, very seldom in China now, because most of companies, they use the electronic system to check employees if they are in the office. And for some companies, especially for the IT companies, some companies, they are using the new technology for you to enter office by biotech. That means you have to scan your face, okay? So when you scan your face, you enter the office, for sure the employer, they know you are in the office. Okay, so that's part of the tools they control, and they make sure everybody is in the office. So that's interesting. It's an interesting part to share my Brazilian friends. Very interesting and very high technology in China now. Yeah. Thank you very much, David. I remember a long time ago when you were here, 4 years ago, maybe, and you mentioned that you were showing me your cell phone, and that time you were already saying that, oh, you in China, you can buy anything, just like you have to pass your cell phone and that's it. You don't need even cards. And here, something that is more trendy now is the credit card, that you just pass it, so you don't have to insert the magnet there. It's just, for, how do you say that? It's just a touch, and then you can pass that. It's becoming trendy now, so it's a big difference. But thank you very much for sharing all this information. O Pix é algo que eu vendo numa reportagem aí num canal, ensinando, falando do sucesso do Pix, e a gente estava com uns amigos em volta, um olhava para a cara do outro e ria, porque a gente já paga com o nosso celular no mínimo há 4, 5 anos já. Eu não saio com a minha carteira, eu só saio com a minha carteira hoje porque tem a cópia do meu passaporte e tem o meu cartão para entrar no apartamento, no compound aqui, né, no meu condomínio. Senão eu não usaria minha carteira, né? Tenho também meu seguro de saúde, e é só isso porque eu tenho a carteira. Hoje é raro, a gente não anda com dinheiro, é muito raro. Hoje os pagamentos feitos em dinheiro para o restaurante, né, era somente quando tinha estrangeiros. E como hoje não tem estrangeiros, né, porque a China ainda está fechada em razão do vírus, então acabou. A gente não tem, antigamente saía com envelope, né, aquela bem coisa de fechar o caixa e saía com envelope com dinheiro, mas hoje não, hoje é mínimo. A gente só tem o caixa com algumas notas, porque às vezes tem um pessoal que ou está sem bateria no celular, ou está com dinheiro que precisa trocar, uma coisinha assim, mas é raro, é muito raro. A gente paga com o celular há muitos anos. E tem não só uma, é isso que o David falou também, porque tem 2 possibilidades para você pagar. Tem tanto o Alipay quanto o WeChat, né? O Weixin. Então, a gente pode escolher. Se eu tiver com o balance, se eu tiver com dinheiro na minha conta, algum cartão linkado, se eu quiser usar eu tenho a minha conta pessoal e tenho a conta do restaurante, né? Linkado com aplicativos diferentes. Então, eu escolho. Às vezes, no mesmo WeChat, por exemplo, você pode selecionar antes de qual conta que você quer pagar. Então, é fantástico. Daí a gente
com um toque, né? O próprio Taobao, todas essas tecnologias. Hoje eu compro suprimentos, eu compro equipamentos, algumas coisas que o restaurante precisa, canudinhos, por exemplo, com um toque. Já está salvo já no meu cart, e eu vou lá e só dou um refresh, e já tem meu endereço registrado, e com um toque do dedo, eu não preciso nem colocar a senha, a gente recebe isso em 3 dias no restaurante. Yeah, and the memory for me in Brazil, everybody loves to use credit card because when you have cash in Brazil, in São Paulo, in Rio, this kind of big city is a little bit dangerous, right? Because somebody will come to rob you. So the Brazilian, we love to use credit card, but in China now, because everybody use mobile phone for to pay, and which already replaced the credit card. So in China now, it's a very few people use credit card. And even I can share you one interesting things. The beggars on the street now in China, right? So nobody has cash. So even the beggars, they prepare the QR code, right? Okay, if you want to give the beggars money, then you have to scan, like I transfer 5 for you, I transfer 10 for you. So they don't have both anymore. They only have QR code. That's true. Eu costumava fazer uma brincadeira assim, né? Porque você sabe que o governo aqui ajuda bastante, né? O homeless, né? O pessoal de situação de rua, né? Mas às vezes tinha sempre esse tiozinho que passava numa rua, que era uma rua de barzinho. Então você tá lá tomando sua cerveja, os caras vinham pedir, e aí eu brincava, Caixuacar, né? Que posso passar o cartão? E não dava. Isso mudou, de repente, eu acho que foi questão de mês, ele me aparece com um QR Code aqui pendurado. Você pode enviar sua gorjeta para ele escaneando o QR Code. Yeah, if they don't have QR code, the beggars, they lose job. Nobody has some money on the pockets anymore. Ai, que fantástico isso. Muito obrigada. Nossa, uma outra realidade, né? Mas eu acho que com certeza esse é o futuro e o mundo inteiro está caminhando para isso, né? É muito interessante ver como a China realmente avançou muito durante esses últimos anos. Mas, bom, agora, Fabiano, a gente está chegando agora no final. Eu gostaria muito que você pudesse dar um conselho para algum empreendedor que tenha interesse em fazer negócios em Xangai ou até mesmo abrir uma empresa aí na China. Qual conselho você daria? Bom, primeiramente, esteja pronto para a distância, né? Porque não é como você ter uma vida em Miami e você pegar um voo de 6, 7 horas, dependendo da sua cidade, e estar de volta em casa. Fuso horário diferente, né? Então a gente perde, infelizmente, o contato com a família, né? Esteja pronto para isso. E realmente, hoje, eu, mesmo com 12 anos, 13 anos de China, vai fazer 13 anos agora em outubro, para mim, cada vez que eu saio de casa é um desafio. É um desafio para... chega a ser cansativo às vezes, sabe? A gente fala que às vezes a gente está tendo um bad day China, porque é aquele dia que você tá assim, só cansado, você só quer falar a tua língua, você quer ler em português, você quer chegar na padaria e pedir um pingado com um pouco de manteiga, mas tem esses dias e você não dá. Então, tem coisas que a China, ela te tira, ela te suga muita energia, porque essa distância, né, essa cultura é totalmente diferente, o jeito de pensar é diferente, é totalmente diferente de tudo que você pode imaginar. Então, primeiramente, tem essa certeza que você vai vir com esse desafio. Quando eu cheguei na China, não tinha barba branca, nem cabelo branco, então hoje a China me dá isso, mas me dá muitas outras coisas. Me dá uma felicidade, me dá uma família, me dá um negócio, a oportunidade de realizar um dos meus sonhos, que era ter o restaurante e trabalhar com importação e exportação e finalmente sair desse mundo jurídico que eu não queria para minha vida. Se qualifique porque a China, você não consegue realmente abrir um negócio ou sobreviver. Você pode ser empregado, mas mesmo assim empregado, você vai ter que ter uma qualificação muito alta. Falar línguas, ter alguns cursos, ser diferente do que a maioria. Porque hoje aqui, com 1,3 bilhão de pessoas,
A China está bem repleta desses talentos e ela está repatriando talentos, né? Então, aquele chinês que foi para estudar nos Estados Unidos, numa Harvard da vida, hoje as empresas estão pagando salários maiores do que se eles ficassem na Europa, nos Estados Unidos, e eles estão em casa. Então, óbvio que eles estão voltando. Então, tenha algo fora da caixa, como em qualquer lugar, né? Como qualquer lugar do mundo, tem algo fora da caixa, estude bem a cultura, respeite as diferenças, né? Eu acho que isso é o mais importante. Mesmo você tendo esse dia ruim, você está aqui no país deles, né? Como eles também estão nos outros, assim. Eu acho que eu já sou expatriado, eu já sou estrangeiro em outros países nos meus últimos 15 anos de vida, 15, 16 anos de vida, então eu aprendi a lidar com isso, né? Mas nunca a gente sabe 100%. Então eu daria esse conselho. Seja pronto para esses desafios diários e se qualifique. E venha para os seus sonhos. Nunca se é aqui o seu, que você acha que vai ser o futuro, e eu acredito que vai ser, né? Como falam que Shanghai é a Nova York do século XXI, eu realmente acredito nisso. Hoje eu não vejo a China como um desafio pessoal para mim, eu tiro isso de letra, né? Mesmo se eu um dia mudar daqui, eu sempre vou estar fazendo negócios com a China o resto da minha vida. Ok, muito obrigada. Sabe os conselhos aí para o empreendedor brasileiro. E, bom, agora chegamos na questão que eu gosto muito, porque a gente sabe que cada país existe a cultura local de etiqueta nos negócios. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho conosco algumas dicas do que se deve e não se deve fazer em uma negociação com os chineses. David, we know that in every country there is a local culture of business etiquette. So I would like you to share with us some tips on what we should do and not to do in negotiation with the Chinese. Okay. So, Fabiano, you want to go first, or? No, please. It's important, because just please don't tell me that you're going to say about the business card receiving with the two hands, because for me, this personally is past. This is done, not anymore. This is something like, it's the first thing like people teach, like, okay, you're going to China for a conference or like to a business show whatsoever, and you have to give the business card with the two hands. I don't think so. It's as much as important as it used to be. But yeah, okay. This one is a very interesting one, because some people, they still use that, right? They use the two hands to deliver their business card. But I think I want to mention more about the content, okay? Because the topic we talked previously, I think that most of Asian people, especially for Chinese, I am, right? So we are quite conservative. So when we talk about the business and the negotiate for the business, we usually have something keep in mind. So when you negotiate with the Chinese, you have to think about, you have to listen very carefully to understand what that means behind. Okay, what that means behind, because usually the Chinese people say yes, probably that doesn't mean yes. Okay, yes. The Chinese people say no, that probably doesn't mean no, right? Okay, so you have to understand why they mention these parts. Probably they have some story linking or some story behind. And if you want to make the deal, you have to leverage your network to develop your friendship. This part is a little bit like Brazilian, right? You have to make a friends, okay? So you have to use your relationship, friendship to win a business. So I think the first tips, you have to listen carefully, okay? Because the meaning behind is the most important one. Yes. And the second tip I want to give my Brazilian friends, don't talk about the politics things, okay, in China, okay? Because I think everybody in each country, we have different views for politics, like in Brazil, right? In Brazil, we usually have two major parties, so we fight each other every day, and the people always argue with another party.
And in China, we have different views. Okay, so we follow our government from Beijing, and everybody is quite disciplined to follow the rules in the society. So don't touch this part, because this part is very sensitive for Chinese, for us. And if you want to involve this part into your business, then I promise you will have a very, very bad negative feedback. So I think don't talk about, just go for business, okay? And respect each other, has different views in each country. That's my tip for about the second one. Yeah. Yeah, I totally agree with David. Eu realmente, principalmente a primeira parte, né? A segunda, principalmente, a segunda nem se discute. Eu acho que cada país, a gente acha, né? A gente está numa sociedade diferente, politicamente falando, do que o que a gente tem aqui, né? É difícil definir a China como um país socialista, comunista, liberal. A gente não precisa falar disso para a gente fazer negócio. Eu acho que não é necessário, né? Numa roda de amizade, com uma pessoa próxima, talvez podemos conversar disso no meu aniversário, né, David? Você já está convidado aqui oficialmente, a gente pode conversar isso com uma cerveja na mão, mas realmente para negócios não se fala. E a primeira parte também, que é importante, que ele falou do o que está atrás nas palavras dos chineses, é a causa dos meus cabelos brancos também, porque você tá com uma ideia aí, né? E você sempre tem que perguntar ao máximo, né? Podemos fazer isso? Podemos continuar? E aquele sim, às vezes não é sim. Você tem que prestar atenção sempre como que fala em português? Entonação? Na entonação da palavra e da motivação. Porque numa reunião de negócios com chineses, muitas vezes isso acontece no restaurante, cercado de baijiu, com todo mundo se abraçando. Então, naquela sempre é tocado um assunto. Claro que tem a mesa de reunião, né? Algumas coisas mais corporate, mas o chinês sempre te convida para você jantar. E muito daquele jantar é muito importante. Você tá prestando atenção no que está sendo falado, porque é ali que estão sendo construídos os laços, né? De amizade, eu não diria amizade. É muito difícil você se tornar amigo de um chinês numa negociação dessa, tá? Porque o chinês está realmente focado em fazer o negócio. Mas preste atenção para você não se decepcionar. Não vai falar para o seu chefe voltar para o Brasil e falar assim, não, na reunião, lá no jantar, quando a gente já tinha tomado 2 garrafas de baijiu, o chinês falou que tudo bem, que ele vai fazer o lote daquele jeito que a gente quer. Chegue no outro dia, mesmo por e-mail, tome cuidado, porque é melhor se garantir, assim, né? E o que o David falou da relação de networking, que a gente chama de guanxi, né? Isso é totalmente importante. O guanxi aqui na China, que significa a relação. Você tem que ter um bom guanxi com o seu landlord, você tem que ter um bom guanxi com a fábrica, né? Que você está fazendo um novo pedido, com o seu business partner, né? Você tem que ter realmente um bom guanxi com até autoridades, né? Para ter uma negociação mais, assim, smooth, né? Como diria, assim, mais tranquilo. Né? Para não te dar muito cabelo branco. Certo. Não, todas essas contribuições que vocês deram aqui são fantásticas. Eu já tinha escutado, né, falar um pouquinho aqui na China, realmente esse guanxi é muito importante, e que também acontecem, né, até essas relações mais profissionais também nos restaurantes. Inclusive, até ia te perguntar se no seu bar você deve ter presenciado várias negociações ali também, porque isso é cultural também da China, certo? Certo. A gente percebe realmente quando que está acontecendo, porque muitas vezes antes do Covid, tinham muitas empresas brasileiras que até chamavam as empresas chinesas para vir conhecer o que é o Brasil e vinham ao boteco, né? Então, a gente via muitas negociações ocorrendo e às vezes o brasileiro falava assim, cuida bem da minha mesa, não esquece de levar aquela cachaçinha para o chinês ficar mais alegre, né? E a gente viu muitas coisas. Aliás,
não, o Boteco não só viu negócios sendo fechados, mas como casais sendo formados também, né? Essa é a parte engraçada da história. Mas negócios, assim, a gente viu muito. Tem muitos negócios, a gente faz muitos eventos também junto ao consulado aqui. Então, a gente está vendo muito essa parte de business, né? Quando uma empresa brasileira está aqui e quer mostrar um pouquinho do Brasil, ou leva para a churrascaria, ou vem para o boteco, e a gente vê muitos negócios acontecendo lá. Aliás, sempre quando tinha, né, essa parte quando eu ainda logo no começo, assim, eu ainda tinha a empresa, eu ainda tenho a empresa de importação e exportação, está um pouco dormente, assim, a gente só tem acompanhado alguns clientes antigos, né, mas muitas empresas vinham, assim, perdidos para fazer negócio na China, e às vezes vinham, assim, e desabafar. Cara, eu vou fechar esse negócio com essa empresa, eu tô meio que perdido, eu não sei, eu vou voltar para o Brasil com esse monte de catálogo, eu não sei nem por onde começar, e aí sim que eu juntava, né, o útil ao agradável, que é ele tá ali num momento de descontração, comendo uma comida de casa, e eu oferecia os nossos serviços. Eu falava, não tem nada a ver com boteco, mas eu tenho uma empresa de importação e exportação, tenho uma equipe que cuida disso, vamos falar de negócios, né? Então, sempre dava um negócio atraindo o outro, sabe? Você viu isso muito no começo, nos 2 primeiros anos. E uma curiosidade, Fabiano, assim como aqui no Brasil, né, existe a saqueirinha, né, que foi uma adaptação, digamos assim, do saquê na caipirinha. Aí no seu boteco, a gente também encontra essa adaptação. Você falou o nome da bebida chinesa Baijiu. típica, Baijiu. Tá no Existe cardápio caipirinha de novo. Baijiu? Tá no cardápio Muito bom. novo. Tá no cardápio. Aliás, time. engraçado você falar disso, porque eu fiz a degustação de Baijiu não faz um mês, com um fornecedor, e muito bom Baijiu, assim que não dá muito... Porque é difícil tomar Baijiu, viu? Você tem que... Aqui, ó, tô tomando minha água num copinho americano, né? O nosso tradicional americano. Então, para você ter uma ideia. Mas fiz uns testes, a gente fez, assim, e já escolhemos, já definimos. Então, a gente está preparando o cardápio novo, que vai ter umas novidades bem legais, assim, para os brasileiros, que vinham pedindo aí uns pratos, torresmo de rolo, provolone milanesa, hambúrguer de picanha. Então, todos esses tá vindo no cardápio novo. E na parte de bebidas vai ter a tal da baijurinha. Muito bom. Adaptação, né? Mais uma vez, você trazendo a aquele negócio que cultura você brasileira. Falou. É o negócio que você levando... até falou, como é que é a adaptação, o que você teve que fazer. E o chinês, se ele prova cachaça, porque ele não sabe o que é uma cachaça. Para explicar o que é uma cachaça, a gente tem que começar vindo do rum, né, do rum, e para falar o que é a caipirinha, né, porque eles nunca tinham tomado. Então, eles tomam, eles gostam da fruta, a fruta é fresca e tal, mas ele não entende muito o que é a cachaça. Tanto é que teve um simpósio, uma apresentação que o consulado trouxe para esse professor, eu acho, se eu não me engano, ele é de Pernambuco, que ele escreveu um livro sobre a caipirinha e cachaça, e foi lá no boteco, isso que foi muito legal. O útil agradável, o cônsul fez a abertura, e teve muitas, assim, chinesas. A mídia também veio cobrir, então foi a apresentação do que é. E hoje eu fico muito feliz de ver os restaurantes mais e mais ter caipirinha no cardápio. Antigamente, quando eu cheguei na China 3 anos atrás, era difícil de achar caipirinha. Aí depois de uns anos, você via a caipirinha na parte de baixo do cardápio, né? E foi subindo. Tem alguns bares até que tem 2 tipos de caipirinha. Então, dá uma satisfação, assim, sabe, de ver esse progresso. A gente ainda vê umas coisas meio erradas, caipirinha com brown sugar, com açúcar mascavo e água com gás, e com rum, mas tudo bem. Quando quiser matar a vontade de uma boa caipirinha, ele sabe onde ir. Adaptação. Bom, fantástico. Muito obrigada, vocês dois. Muito obrigada mais uma vez, né, Fabiano Coelho e David Chan, pela contribuição, pela participação nesse nosso programa e por todas as informações que vocês trouxeram aqui para a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Foi uma satisfação muito grande falar da trajetória de vida, falar de um cantinho brasileiro aqui do outro lado do mundo é sempre uma satisfação. E obrigado pelo convite. Obrigado, David, aí, também por estar aí junto. Espero te ver no meu aniversário semana que vem. Vou te mandar o convite logo mais aí, tá bom, meu querido?
Yeah, thanks Akimi and thanks Fabiano. It's a very great opportunity for me to share the situation from the current China to my Brazilian friends. So we have now a very kind, a very warm country here, and very welcome to my Brazilian friends. Come to China to visit us and to experience the different cultures, different life. Thank you. Muito obrigada pela presença, Fabiano Coelho e David Chan. Hoje conversamos com mais um empreendedor brasileiro de sucesso que mora em Xangai e com um chinês que teve a vivência como um expatriado aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que nós trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver perguntas, sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui no nosso programa, nos escreva via direct do Instagram. Nos vemos na semana que vem. Até lá!